Seja útil, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, obrigado por vocês estarem aqui na nossa homilia diária, homilia dominical. Nós vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 20, versículos de 14 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esta parábola bastante conhecida de todos nós, onde Jesus mostra a responsabilidade em cima dos talentos que nós recebemos, em cima dos dons que todos nós recebemos. Por isso eu coloquei no início da nossa homilia esse título: Seja útil. Por quê? Porque todos nós temos dons, talentos, capacidades, e muitos de nós ficamos nos escondendo atrás de desculpas esfarrapadas para não servir ao Senhor. Mas para meditarmos de uma forma geral este longo evangelho, quero dividir em 3 pontos para facilitar a nossa reflexão. Primeira coisa, meus irmãos, a responsabilidade e os dons recebidos. Veja que a parábola dos talentos destaca a confiança que Deus deposita em nós a nos conceder dons, habilidades e recursos únicos. Então, a primeira coisa que a gente deve prestar atenção é que aquilo que nós temos não é nosso. Deus nos entregou estes dons, esses talentos, essas capacidades emocionais, mentais, capacidades artísticas, capacidades de ser mais sensíveis com o outro, capacidades de ação, para que nós possamos fazer frutificar. Então são todos dons de Deus. Ele nos empresta para sermos administradores desses bens, inclusive com a sua própria vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos lembra que cada um de nós, individualmente, temos esses dons e que cada um recebe para fazer frutificar, fazer multiplicar. Isso desafia cada um de nós a reconhecer, valorizar as habilidades que possuímos, não diminuindo nenhuma das habilidades que você tem. Quando você diz assim: mas eu só tenho este dom, você está diminuindo ou até desprezando um talento que Deus te deu. Você está desprezando e diminuindo um presente que Deus te deu. Não faça isso. Segundo ponto: o uso produtivo desses mesmos talentos. Então esta é a lógica. Ganhamos, então precisamos fazer produzir os talentos, os dons que recebemos. A atitude dos 2 primeiros servos que nós lemos
que investiram, que multiplicaram seus talentos, reflete a ideia de sermos bons administradores dos recursos que recebemos. Meus irmãos, esta ideia, administradores dos talentos, administradores do presente que é a própria vida que nós recebemos. Esses dois não apenas reconheceram seus dons, mas também se empenharam, colocaram força, colocaram as suas energias em utilizá-los de forma produtiva. Então, meus irmãos, perceba que esta parte da parábola nos ensina sobre a importância de não apenas reconhecer nossos talentos, mas também de cultivá-los, colocá-los em prática, fazê-los produzir. Então a primeira coisa, reconheça que você tem talentos, né? A responsabilidade em cima dos dons recebidos é isso, reconhecer que você sim tem talentos, tem dons, habilidades específicas e depois fazer o uso produtivo disso. Não adianta apenas reconhecer, mas é preciso pôr em prática, o que muita gente está com preguiça ou até mesmo é indiferente. E daí vem o ponto 3. O risco da inatividade e a responsabilidade em cima disso tudo que nós recebemos. Meus irmãos, foquemos agora no terceiro servo, que, por outro lado, representa o perigo desta inatividade, desta preguiça e até mesmo do medo diante dos dons recebidos. Temos tantos talentos, tantos dons, e às vezes ficamos com medo de não conseguir. Meu irmão, coragem, não faça como este último servo. Ao enterrar o seu talento, este servo não só desperdiça a oportunidade de fazer algo significativo, mas também revela uma postura de medo e falta de responsabilidade. Ou seja, além de sentir medo do Senhor, ele se escondeu deste medo, culpou o Senhor e disse: olha, porque tu és severo, porque tu colhes onde não plantas, ceifas onde não plantaste, por isso eu fiquei com medo e me escondi. Ou seja, arruma desculpa para enterrar e ficar no comodismo, na inatividade, meus irmãos e minhas irmãs. Isso justamente nos alerta sobre os perigos de deixar nossos dons latentes, escondidos, sem utilização, e como esta inatividade pode resultar em perda, em falta de crescimento e inclusive na perda da vida eterna. Repare que aos dois primeiros, que recebeu 5 e 2, e me fizeram dobrar estes valores, esses talentos, Deus disse para os dois: muito bom, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria, ou seja, viva comigo. Mas ao servo preguiçoso, o Senhor disse: quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, a graça de Deus nos capacita, nos enche de dons e talentos, mas nós precisamos corresponder. Por isso, seja útil, olhe para os seus talentos. Ah, padre, mas eu só sei isso. Meus irmãos, Deus distribui a cada um conforme a sua capacidade, diz o início do Evangelho. Não use dessa desculpa para não produzir, não use dessa desculpa para não evangelizar. Seja útil para o Evangelho, seja útil para que as outras pessoas, ao usufruírem dos seus talentos que estão sendo produzidos e reproduzidos, elas também possam se sentir encantadas, abastecidas e também querer produzir frutos para o reino de Deus. Só lembrando que então hoje é domingo, portanto você que me ouve de outro lugar, procure a Santa Missa aí na sua paróquia. Se não tem a missa, vá à celebração da palavra. E nós aqui em Doverlândia temos a Santa Missa às 8 horas da manhã na Igreja São Miguel e às 19h30 na Igreja Matriz. Estamos todos convidados, estamos todos convocados. Rezemos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.